Salve, salve pessoal! Tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite aí para todo mundo. Para quem não me conhece, meu nome é Zaidi. Eu estou aqui para gravar uma nova série para vocês sobre como construir aplicações mobile com o Sencha Touch 2 e PhoneGap. Então, essa página aqui é a página do meu blog, no site chamado ITWeb, um blog chamado Mundo Real. Eu tenho aqui a primeira parte já. Foi um artigo escrito, o pessoal vê depois aí. E essa segunda parte eu vou gravar em vídeo, possivelmente as próximas também. Não sei se todos vão ser gravados em vídeo, provavelmente eu devo mesclar uma parte escrita e outra em vídeo. Não faço ideia de quantos vídeos serão, mas pelo menos quantas partes serão, mas pelo menos umas 5, deve ficar entre 5 e 10 partes, ok? Bom, então vamos lá, vamos começar. Sim, todos esses vídeos também vão estar disponíveis no site chamado School of Net, que é onde eu ministro cursos online, aqui na parte de blogs. E aqui, inclusive, um pequeno jabá, no dia 10 e 24 de março eu vou dar um curso de HTJS com o Sencha Touch. Para quem quiser olhar e se aprofundar no assunto, dá uma olhada, schoolofnet.com/HTJS. Beleza? Isso aí, então vamos começar a nossa nova série aqui de Sencha Touch com PhoneGap. Vamos lá. Primeiro eu entrei no site da Sencha, sencha.com, que é a empresa. Então se a gente vai vir aqui em Sencha Touch, eu vou ser bem... vou pegar lá desde o começo, então a gente vai aprender hoje como instalar o ambiente, etc. Até a gente construir uma aplicação completa. Aqui em Downloads, então tem aqui a versão atual estável, que é 1.1.1, e a 2 que está em Beta 2. Eu ia gravar sobre a 1.1, mas o pessoal andou me pedindo muito a versão 2, então resolvi gravar pela da 2, já saiu a beta, daqui a pouco sai a estável, não deve demorar. Então vocês vão fazer aqui o download, é um zip, e aí para a gente rodar esses demos, etc., a gente vai precisar de algum servidor. No meu caso aqui eu estou usando um Apache, e de um editor de texto que eu vou usar o Sublime Text, daqui a pouco eu mostro. Então depois que fizer o download desse zip, eu simplesmente descompactei ele dentro da pasta htdocs do meu Apache. Então está aqui o framework descompactado. Beleza? O que são essas pastas? O que tem em cada coisa? Então vamos lá. Em builds tem uns arquivos do framework gerados, a gente precisa se preocupar com eles. Docs, a parte de documentação. Examples, os exemplos, aí vale a pena dar uma olhada depois. Em cada exemplo tem os arquivos não estão minified, como a gente chama, então a gente consegue ler, abrir esse cara tranquilamente, ok? Arquivos de início, etc. Packets são arquivos do core do framework, também não precisamos nos preocupar. Source, que é o que? Todo fonte do framework, mas ele está separado em arquivos de maneira que a gente consegue ler. Então é uma boa fonte de consulta, às vezes você quer olhar como alguém implementou uma determinada coisa. Também é uma boa fonte de consulta para aprender JavaScript em si, o JavaScript é muito bem escrito. Então vale a pena vocês darem uma conferida se quiserem. Em Resources, tem todos os recursos que o framework usa, então CSS, imagens, SES, que eu vou mostrar depois, como fazer, como customizar, como criar um tema. Então, toda a parte de resources do framework. E esses dois arquivos aqui que são o framework em si, a lib, então tem tudo que tem aqui dentro de source, só que apenas em um único arquivo. Esse aqui em modo debug, para a gente usar em desenvolvimento, e esse aqui para produção. Ok? Esse arquivo aqui é um arquivo que a gente usa para poder gerar esses dois arquivos aqui, usando o JS Builder. No próximo vídeo eu mostro como é que se usa esse cara aqui. Ok? Então o que a gente vai fazer? Eu vou criar uma pasta aqui no meu htdocs, no meio desses montes aqui. Eu vou chamar de touch2-demo. Ok? E aí eu vou
pegar essa pasta e abrir ela aqui no meu Sublime Text. Para quem não conhece, esse é um editor de texto muito legal. O pessoal tem usado bastante ele recentemente. Tem para Windows, Mac e Linux. Você pode pagar ou pode usar ele normalmente, ele só fica dando uns warnings aqui para você comprar, mas nada demais, um excelente editor. Recomendo, quem não conhece, dar uma olhada nele. Beleza? Então, para a gente começar, o que eu vou fazer? Dentro desse nosso projeto, hoje em dia não tem nada. Então eu vou criar uma pasta chamada Touch2. O que essa pasta vai ter? Todo o nosso framework, todo a lib do Sencha Touch. Então eu vou pegar esse cara aqui que eu acabei de mostrar para vocês, vou copiar e vou colar aqui dentro. Claro que a gente não precisa de tudo isso para a produção, a gente não precisa de docs, build, examples, nada disso, mas eu vou deixar eles aqui por enquanto. No próximo vídeo a gente mostra, limpa isso aqui, o que a gente vai usar na produção, ok? Então tá aqui. Por enquanto, eu não vou usar mais o Finder, vou ficar agora só no nosso editor aqui, ok? Então a gente vai criar algumas pastas e arquivos para a gente poder começar, que são eles. Então primeiro a gente vai criar uma pasta chamada app, o nome da pasta fica aqui embaixo, a gente digitando, ok? Dentro de app, a gente vai criar uma pasta chamada controller, uma outra pasta chamada view, uma outra pasta chamada model, uma outra pasta chamada store e a última pasta chamada profile, ok? Então o framework trabalha com MVC. Para quem não conhece MVC, Model View Controller, dei uma pesquisada, eu não vou meter aqui o que é MVC. O Store eu vou explicar depois o que é. Basicamente é para a gente buscar dados, e Profile é para trabalhar com diferentes tipos de devices. Mais tarde também no outro vídeo a gente vai cobrir, ok? Então a gente tem aqui essa estrutura. Além disso, aqui na raiz do nosso projeto eu vou criar uma outra pasta chamada Resources. Repara que aqui dentro do Framework tem a pasta Resources do Framework, e essa aqui é a nossa pasta, é a pasta de Resources do nosso projeto, ok? Dentro dela eu vou criar uma outra pasta chamada CSS, uma outra pasta chamada SES, que eu vou explicar em um outro vídeo o que é, uma outra chamada Temas, e uma outra chamada Images, ok? Beleza, de pasta agora é isso aí que a gente precisava. Agora o que a gente precisa para a gente rodar o framework? Bom, antes disso, eu pulei uma coisa que eu acabei esquecendo. Vamos lá. Depois que você descompacta o framework e tenta acessar ele aqui no seu localhost, ou outro domínio que vocês estejam testando, vocês vão encontrar essa página aqui, ok? Então tem aqui alguns guias, alguns exemplos, então eu vou mostrar aqui algumas coisas. Essa aqui é a aba de Home, aqui tem toda a documentação, depois eu vou mostrar como ela funciona. Aqui, alguns guias. Então recomendo que todo mundo dá uma olhada, uma lida nesses guias, são bem legais, muito bem feitos. Vídeos. Grande parte deles são frutos do Sencha Conference, que é uma conferência que já teve 2 vezes em 2 anos, sobre uma conferência que a Sencha faz, sobre os produtos dela e etc. E aqui a parte de exemplos. Também vale a pena vocês darem uma olhada, tem todos os exemplos que eu tinha mostrado antes, mas aqui você consegue rodar, ok? Na parte da API, eu vou mostrar algumas coisas interessantes. Por exemplo, eu vou aqui abrir, por exemplo, uma classe chamada Component. Quando eu falo classe, acontece o seguinte, o SXT ele é baseado, e o Sencha Touch, na verdade que eu estou falando, tem um approach orientado a objetos. Então a gente trabalha com a ideia de classes, instância, herança, e assim por diante. Então quem já está acostumado a trabalhar com orientação a objetos vai ver a produtividade, como reusar código, etc. Vai ver que é bem tranquilo, bem no nível de outras linguagens aí orientadas ao objeto. Ok? Então aqui, por exemplo, a gente tem toda a documentação e aqui a gente consegue ver um exemplo rodando. Mais do que isso, eu posso, por exemplo, aqui, vou ver esse demo aqui rodando.
eu posso vir aqui, ó, e digitar aqui na API. Vou botar, por exemplo, um botão aqui, voltar, e depois eu demonstro isso aqui, mas só para poder ilustrar a API mesmo. E aí, se eu der um live preview, ele vai atualizar e botar um botão aqui para mim. Eu não sei porque que ele não carregou o while. Tá certo. Não sei porque que ele não carregou o título aqui. Ok? Então eu consigo escrever aqui na própria API e rodar. Alguma coisa aconteceu que ele não rodou aqui. Depois eu dou uma olhada. Então a gente consegue mudar aqui na própria API mesmo e fazendo alguns testes. Sem precisar codificar muito e etc. Beleza? Ela é bem intuitiva, então aqui tem todas as configurações que a gente tem de uma determinada classe, os parâmetros, o que ela faz. A gente vai aprender a gerar a documentação do nosso projeto também. Métodos, então tem aqui todos os métodos. Eventos, você pode filtrar aqui, escrever, por exemplo, get alguma coisa, ele vai filtrar todo mundo que tem get dentro da classe. E aqui você pode simplesmente digitar o import e ele vai filtrando em toda a API. Você vê a classe aqui. Ok? É bem intuitiva, bem tranquila. Você pode navegar aqui pelos pacotes também. Ok? A gente vai usar ela durante os vídeos e aí o pessoal vai se acostumando, vai pegando o jeito da coisa. Beleza? Então vamos voltar ao nosso projeto. Então a gente tinha criado 3 pastas. App, vai ter os códigos da nossa aplicação. Resources, que são os nossos recursos. E Touch2, que tem a lib. Por enquanto eu vou deixar aqui fechado. Ok? Agora na raiz do projeto, a gente vai criar um arquivo chamado index.html, ok? Nesse arquivo a gente vai importar a lib do framework CSS e um arquivo de configuração. Então vamos lá. Primeira coisa, a gente vai botar o doctype. Qual é o doctype que a gente vai usar? HTML. Por quê? Esse é o doctype do HTML5. Como o framework é baseado em HTML5, a gente vai usar esse doctype para não ter nenhum problema, ok? HTML. Então vamos lá. O head. Depois dentro do head vamos botar um title. Vamos botar aqui Sencha Touch 2 Demo. Beleza? E aí nós vamos usar um link. Qual é o CSS que a gente vai importar? É esse aqui, ó. Dentro do framework tem aqui Resources, CSS. A gente vai importar esse aqui, senchatouch.css. A gente vai botar touch2 barra resources barra CSS. Se a gente quiser, a gente pode usar o CSS Debug também. Vou usar o CSS Debug para não ter pessoal usar as boas práticas aí. Eu já estou acostumado, acabo usando os outros direto. .css. Ok? Além disso, a gente vai importar a lib do SenchaTouch. Vou botar aqui no script. E a gente vai importar novamente dentro de touch2 barra, vamos ver aqui, ó, esse arquivo aqui, senchatouchdebug.js. Vamos lá, senchatouchdebug.js. E agora a gente vai importar um único arquivo JavaScript que vai ser o arquivo JavaScript da nossa aplicação. Vai ser o app.js. Ok? Precisamos de mais alguma coisa de HTML? Não, só isso. Nosso projeto só vai ter esse HTML. Todo o resto a gente vai fazer dentro do JavaScript. Ok? Então agora a gente vai vir aqui, vai criar um novo arquivo chamado app.js.
Esse arquivo vai ser responsável por setar as nossas configurações iniciais e carregar outros arquivos da gente. Então o que a gente vai fazer? Primeira coisa, a gente vai usar um cara na XT chamado loader. O que esse cara faz? Ele basicamente se encarrega de carregar alguns arquivos dinamicamente para a gente. Se vocês repararem aqui no index, a gente só botou um arquivo JavaScript. A gente vai ter vários na nossa aplicação e ele vai carregar esses arquivos para a gente sozinho. Então a gente simplesmente vai ativá-lo e pronto. Entendi? Onde é que estão essas configurações? Se vocês verem aqui digitar loader, vai aparecer. E tem aqui, por exemplo, tem aqui sempre alguns exemplos de configuração. Tem aqui enabled, que default é falso, a gente colocou ele como true. Ok? Depois disso, a gente vai criar uma aplicação. Como é que a gente faz isso? No XT existe um cara chamado xt.application, que já tem uma série de coisas que a gente precisa para uma aplicação. Quais são as configurações que a gente vai usar? Name, o nome da nossa aplicação. Então eu vou botar aqui Touch2 Demo. Ok? Views, que são as views que a gente estiver usando. Por enquanto não tem nenhuma. Models, os modelos. Controllers. Os stores. E agora sim a gente vai fazer o seguinte. A gente vai criar um cara chamado viewport. O que é esse viewport? Vamos lá. Na API. Viewport. Então tá aqui. Viewport é um cara singleton. O X-type dele é viewport. Mais tarde eu explico o que é X-type. Ele basicamente tem um layout por padrão card e ele ocupa todo o tamanho da nossa tela. Então ele vai ser a nossa área de trabalho. A gente simplesmente vai usar ele como se fosse o nosso desktop, por assim dizer, a nossa área de trabalho da nossa aplicação. E a gente vai colocando elementos dentro dele e alternando esses elementos de acordo com a nossa necessidade. Ok? Então, para vocês entenderem, vamos fazer o seguinte. Eu vou criar um viewport. E aí eu vou colocar algumas configurações de layout. O padrão dele o layout padrão já é do tipo card. Mas eu vou colocar aqui só para a gente, se quiser mudar, e para fins didáticos, para o pessoal saber como a gente seta esse tipo de layout. O que esse layout faz? Eu vou colocar aqui um animation para quando a gente trocar de componente dentro dele. Depois eu explico o que isso aqui faz. Ok? Ainda no nosso application existe um cara chamado launch. O que esse cara faz? Esse cara é o método executado quando a nossa aplicação carregar. Então, assim que a nossa aplicação começar, esse método aqui é executado, consequentemente, tudo que tiver dentro dele, essa nossa função aqui. Então, a gente vai fazer o seguinte. Como para a gente usar o MVC agora é um pouco complexo, vou dividir esses vídeos em vários vídeos. Então, eu vou mostrar como é que se faz uma... A gente vê alguma coisa na tela rodando, o pessoal conseguir entender como é que começa a coisa, como é que funciona. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos aqui mesmo, isso não é o correto, ok? É só para fins didáticos, a gente vai adicionar um elemento no nosso viewport. Então eu vou botar aqui xt.viewport.add. Então todo o componente, vamos lá, o viewport, ele estende aqui, ó, se vocês vierem aqui do lado direito, sempre tem a hierarquia, o que ele requires, que eu vou explicar depois, o que ele precisa para ele poder rodar. Isso aqui é carregado pelo loader. Então, o viewport, ele é extend de container, ou seja, ele herda de container. Todo container tem um método aqui, ó, vamos ver aqui, chamado add. Você consegue colocar um outro elemento dentro dele, ok? O viewport, por padrão, se vocês verem, deixa eu ver aqui, em add, não está escrito aqui. O viewport, por padrão, tem escrito em algum lugar. Depois eu procuro e mostro. Por padrão, todo mundo que a gente adiciona dele é um painel, ok? Então, eu vou adicionar dois elementos dentro dele, dois painéis, ok? Então, o primeiro painel, vou botar aqui HTML,
que é uma propriedade do painel. Então eu vou lá, painel 1. Eu vou botar um outro cara aqui, HTML, painel 2. E agora nós vamos rodar isso aqui. Nós vamos vir aqui, localhost, 32 demo. Deixa eu ver o console. Assim, a gente vai usar o Chrome ou o Safari. Aqui eu vou usar o Chrome porque eu acredito que tem uma probabilidade de ter mais gente usando o Chrome é maior. A gente precisa usar algum browser baseado em WebKit. Então tem que ser o Chrome ou o Safari. Firefox, por exemplo, a gente não vai conseguir usar. E no Chrome a gente tem um cara chamado Developer Tools. Para quem não conhece, tem uma procurada depois, mas é como se fosse o Firebug do Firefox. Permite que a gente consiga debugar, escrever JavaScript aqui, ver as requisições de servidor e etc. Ok? Com o tempo a gente vai mostrando um pouco disso aqui. Então, deixa eu rodar aqui, deixa eu ver por que esse cara aqui não está aparecendo. Launch function, app, deixa eu ver, pode ser. Config. Então vamos ver se nossos arquivos foram carregados direitinho. O nosso script está sendo carregado. Será que eu salvei esse cara aqui? Está salvo, então vamos ver. 22, seja touch-debug. Opa! Agora sim! Vamos lá. Agora sim tivemos um erro. Então, esqueci alguma vírgula em algum lugar. Vamos ver aqui. Linha 24. Aqui, esqueci uma vírgula aqui. Então tem aqui, apareceu o nosso painel 1. Só que isso aqui não está com cara de mobile, então vamos fazer o seguinte. Dentro do nosso painel, vamos vir aqui novamente na API, aqui no panel. Então tem aqui, por exemplo, como colocar uma barra dentro dele. Então, se a gente vier aqui em Code Editor, ele aparece aqui como a gente coloca uma barra. Então eu vou pegar, vou copiar esse código aqui, ok? Então, eu vou copiar esse aqui que tem um botão. E vou aqui no nosso painel 1, colocar, opa, esqueci do items. Deixa eu copiar isso aqui mesmo, vou colocar dentro dele items. E vou colocar uma toolbar. O que é uma toolbar? Vamos lá. Aqui na parte de examples existe um cara chamado Kitchen Sink. É o nosso guia padrão, ok? Então nele tem aqui, então na API você ainda consegue mudar aqui as orientações de alguns exemplos, ok? Não sei o que houve aqui que desapareceu a imagem. Então aqui na parte de User Interface tem aqui, ó, Toolbars. Toolbars são essas barras aqui, a gente pode colocar alguns botões dentro dela. A gente pode ver o source aqui, ok? A gente vai pegando isso com o tempo, eu não quero ficar me atendo muito a isso agora não, ok? Então vamos lá, então eu coloquei uma toolbar, eu disse que essa toolbar está no top, ok? Ou seja, ela vai ficar em cima. E o highlight é um efeito para ficar um pouquinho mais clara, não precisa se preocupar. E todo cara, todo item, todo um item dentro de uma toolbar, por padrão é um botão. Então vou colocar aqui um botão de mudar para painel 2, ok? E aí quando a gente clicar nesse botão, eu quero que mude para esse painel aqui. Por que isso acontece? O layout card, ele funciona da seguinte maneira. A gente tem sempre um componente sendo mostrado. Então se no viewport adicionar 3 componentes, a gente só vai ter um sendo mostrado por vez.
Se eu quiser mudar de um componente para o outro, eu tenho que setar um outro componente como ativo, e aí o que estava ativo vira inativo junto com todos os outros que estiverem dentro dele. Ok? Então, se a gente vier aqui na parte de card, isso está aqui explicado. Então o card ele funciona como painéis, e aí aqui, por exemplo, a gente tem um ativo, vamos supor que o viewport tenha 4, então tem esses 4 painéis, só um está sendo mostrado. Se eu quiser botar um como ativo, esse que está sendo mostrado vai virar inativo junto com os outros dois, e esse terceiro aqui vai virar ativo. Uma ideia de simplesmente mudar a carta que você está vendo. Ok? Então vamos lá, vamos rodar isso aqui primeiro para ver se está ok, mostrando a nossa barra. Então está aqui mostrando a nossa barra. E agora eu vou fazer com que a gente clicar nesse botão, a gente mude para o painel. Novamente, tudo isso aqui que eu estou fazendo não está com MVC ainda, então não é o recomendável, mas eu estou fazendo para o pessoal ir pegando o jeito da coisa, ver alguma coisa na tela, para fim didático. Depois a gente faz isso aqui com MVC, ok? Então para a gente fazer isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um listener, e aí o botão ele tem um evento chamado tap. Nesse evento eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o nosso viewport, xt.viewport, e aí o viewport, por estar usando o layout card, tem um cara chamado ActiveItem, onde a gente diz quem é o componente que está ativo, qual é o item ativo. E aqui a gente pode passar, por exemplo, a referência dele. Então, a gente colocou dois, esse cara aqui, dois elementos dentro, esse cara aqui é o elemento 0 e esse aqui é o elemento 1. Então, se eu vier aqui botar 1, quando a gente clicar, o que eu espero é que a gente passe para esse painel 2 aqui, ok? Então vamos lá. Então, refresh, eu esqueci alguma coisa. O que eu esqueci? Ah, aqui não é. Aqui é chave. Pronto. Eu vou clicar aqui, ó. Ele mudou para o painel 2. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai a mesma coisa que a gente fez no painel 1, eu vou copiar isso aqui, ó, e vou colocar uma barra no painel 2 também. Vou aqui mudar para o painel 1. E aqui, eu vou botar aqui nesse botão Y Pack. E aí eu vou, ao invés de setar o componente 0, eu vou botar o item 1, eu vou colocar o item 0. Então vamos recarregar. Então eu vou clicar aqui, ele vai mudar para o painel 2. Painel 2. Quando eu clicar, voltar aqui, ele vai mudar para o painel 1. Não sei se na gravação está saindo, mas aparece um efeito de animação. Esse efeito é exatamente esse animation aqui que eu coloquei. Ok? Tem vários tipos de animação, com o tempo a gente vai vendo, tem como colocar a duração dessa animação, etc. Ok? Algo do tipo. Acho que é em milissegundos, então vou botar aqui 3.000 milissegundos. Agora deve ter dado para ver bem devagarzinho. Ok? Beleza? Então, pessoal, a gente viu agora como a estrutura de pastas iniciais, viu os arquivos básicos do framework, como criar um arquivozinho inicial para a gente rodar a aplicação. Eu vou deixar esse vídeo por aqui. No próximo vídeo eu vou pegar tudo isso aqui e vou tirar tudo isso aqui que eu falei que não era para fazer aqui, ok? Vou deixar aqui por enquanto, mas vou mostrar como fazer isso aqui da forma correta com o MVC. Então a gente vai criar um controller, uma view, um model, um store, vai aprender a passar eventos da view para o nosso controller, usar o store e o model dentro do nosso controle para retornar dados para a nossa view, ok? E vai ainda aprender a lidar com profiles e outras coisas, documentação, enfim, tem muita coisa ainda para ser mostrada. Mas acho que para esse vídeo inicial já está de bom tamanho. Daqui a pouco eu gravo o próximo. E até a próxima, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer feedback aí, seja bem-vindo. Assim, meu Twitter, @Saião. O código vai estar disponível no GitHub. Meu usuário é JavaManRJ. Eu vou criar um repositório lá. Touch 2 demos, vou colocar por dia. Esse vai ser a primeira parte, o primeiro dia. No próximo vídeo eu crio um outro, segundo dia, assim por diante. Ok? Então é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.